Olá, alunos do nono ano, aqui é o professor Esquilassi, tá? Nós vamos dar continuidade às nossas aulas, nós vamos ver hoje uma parte da física chamada de cinemática, está ligada a movimento. E é atividade 6, por quê? Porque a gente está dando continuidade ao livro. Quando a gente que trabalhava com o livro, nós chegamos até a atividade 5. Então, como eu estou continuando com o livro agora, essa é a atividade 6. Nós fizemos a apostila, 4 atividades, atividade 1, 2, 3, 4 da apostila. Eu não sei se vai ter apostila de novo, então, dessa maneira, nós vamos continuar trabalhando com o nosso material que eu entrego para vocês e posto aqui o vídeo sobre o trabalho que eu passei as atividades. Então, vamos lá. Quando a gente fala em cinemática, a gente tem que falar do Galileu Galilei. Ele foi um cientista, né? Aliás, ele foi um físico, ele foi matemático, ele foi astrônomo e filósofo florentino. O que é florentino? Florentino é porque ele vivia na cidade de Florença, da Itália. E ele foi uma personalidade fundamental na Revolução Científica. E isso foi lá em 1564, quando ele nasceu, até 1642. Né? E nessa época não tinha o que nós temos hoje de tanta tecnologia ao nosso redor. Né? Todo o conhecimento que existia na época lá, hoje até mais você tem acesso pelo teu celular. E uma das coisas que ele fez foi descobrir as luas de Júpiter, Ganimedes, Europa, Calisto, Io e também os anéis de Saturno, né? E só que assim, tem muito mais luas, mas essas são as maiores que ele descobriu. E ele, uma das coisas que ele fez aqui é a famosa Torre de Pisa, que ele nunca ouviu falar. Então você olha aí, o que, que ele está fazendo? Aí uma coisa que ele descobriu que foi fundamental para a Revolução Científica é porque ele começou a fazer experimentos, ele começou a fazer experiências. As experiências começaram a ser feitas por eles, porque antes o pessoal falava, mas não comprovava. Então era tudo baseado em o que eles achavam. Por exemplo, vocês terem uma ideia, nessa época nós temos as artérias, né? Porque achava ali, quando uma pessoa morria, eles abriam o corpo da pessoa, eles olhavam a artéria, não tinha mais sangue. Então eles achavam que por ali passava o ar. Entendeu? Daí que seria artéria. Certo? Então, mas não tinha uma. Então, a partir do Galileu Galilei, ele começou a fazer experimentos científicos, como esse que você está vendo aí do lado. Ele subiu lá no alto da torre, porque os cientistas antigos diziam que se você solta dois objetos, eles vão cair juntos, né? Não é bem assim. Existem alguns fatores que comprovam que isso depende de alguns referenciais. E só para vocês saberem, né, que eu vou falar dessa experiência daqui a pouco, essa aqui é uma foto minha da Torre de Pisa, que eu gosto tanto de ciências e gosto tanto também do Galileu, que eu visitei até o túmulo dele lá em Florença, e aí a cidade de Pisa, onde ele nasceu. E essa é a torre, famosa Torre de Pisa, que ela é torta desse jeito aí mesmo. Tá o solo embaixo foi cedendo e ela foi ficando torta. Então vamos lá. Só que para a gente entender essa parte da física cinemática, temos que entender algumas coisas, como é que são medidas. Nós precisamos medir as coisas, né? Então nós temos aqui algumas coisas. Nós temos uma proveta, né? Aqui está o nome desse instrumento, é proveta, que mede o volume. Nós temos aqui um cronômetro que mede o tempo. Nós temos, isso aqui não é uma balança, tá? Isso aqui é um dinamômetro, ele mede a força, no caso aqui a força-peso, que é diferente de massa. Quando você sobe numa balança, que nem aqui, ó, balança, é a massa, tá? O dinamômetro vai pegar a força, no caso, a força-peso, que é diferente. A minha massa aqui na Lua é a mesma, o meu peso aqui na Lua é diferente, certo? Uma trena que mede o comprimento, né? E um termômetro que mede a temperatura, além de um velocímetro que mede a velocidade. Então são medidas de comprimento, são medidas que eu uso para instrumentos que eu uso para medir alguma coisa. E aqui tem uma tabela, que é a chamada tabela do Sistema Internacional. Então, quando a gente trabalha com ciência, você utiliza essas medidas. Então, massa, quilograma. É claro que tem as outras é,
outras unidades ligadas a cada um deles, a massa. Por exemplo, massa está como quilograma é a principal, mas eu tenho tonelada, eu tenho miligrama, eu tenho grama, tá? O volume, metro cúbico, mas eu tenho centímetro cúbico também. Temperatura, o Kelvin, representa pela letra K. O comprimento, metro, que é o M, mas eu tenho quilômetro, eu tenho centímetro, eu tenho milímetro. A área, metro quadrado, m elevado a 2, mas eu tenho também o quilômetro quadrado, eu tenho o centímetro quadrado. O tempo, em segundo, S, mas eu tenho a hora, eu tenho o minuto, eu tenho o milésimo de segundo. Força, Newton, que isso é o que é o valor, o Newton é o valor para peso e quilograma é o valor para massa. A corrente elétrica é o ampere, intensidade luminosa é a candela, a velocidade é metros por segundo, mas também pode ser quilômetros por hora, tá? Quantidade de matéria, isso aqui é química, é o mol, e a energia é o joule, que é o J. E nós temos aqui os prefixos, né, os múltiplos e os submúltiplos de alguns, né? Por exemplo, quando você compra um pendrive, se você compra um pendrive, você compra, meu pendrive tem 12 GB, tá? 12 não existe, né? Vamos pôr 8 GB. Então tá aqui, ó, 8 GB. Por quê? Porque tem antigamente, aí foi aumentando, né? Antigamente não tinha pendrive, antigamente eram uns discos de papel que era kbyte, kilobytes, né? Então era medido em 1000, megabytes, ó, 1000, 1 milhão, ou 10 elevado a 5, né? Gigabyte, é o 1000, milhão, bilhão. E o terabyte, tem alguns HDs externos aí que tem 1 tera. Então ele tem 1000, milhão, bilhão, trilhão. Tá? É o terabyte. E os menores também. Então nós temos o deci, né, que é 0,1, o centi, que está ligado ao centímetro, 0,01, e o milímetro 0,001 ou 10 menos 3. É só para saber que a unidade ela pode subir ou até diminuir. Mas vamos voltar aqui para falar sobre algumas coisas importantes para entender essa parte, tá? Ó, medidas e distância. Primeira coisa que é importante, a gente tem que ter um referencial quando vai trabalhar com isso. O metro e as unidades dele, derivadas, né, como eu falei, quilômetro, centímetro, milímetro, podem ser usados para expressar a distância entre dois pontos. Em muitas situações, é conveniente medir distâncias em relação a um ponto ou local escolhido como referência, que nós chamamos de referencial. Vamos entender isso. Ó, por que eu preciso do referencial? Porque eu preciso saber se o objeto está em repouso ou em movimento. Por exemplo, quando você está andando dentro do ônibus, você está em repouso ou em movimento? Depende. Você está andando de carro, você está indo passear ou viajar, você está em repouso ou movimento? Depende. Em relação ao carro, você no carro, em relação ao carro, você está em repouso ou movimento? Em repouso. E quem está te vendo lá de fora, onde o carro está passando? Você está em movimento. Então, ó, um exemplo aqui. Um caixote está preso a uma carroceria de um caminhão de transportes que trafega por uma estrada. O caixote está em movimento? A resposta depende do referencial escolhido para analisar essa situação. Um corpo ele está em movimento quando sua posição em relação ao referencial escolhido se altera com o passar do tempo. Ou seja, quem está de fora, olhando o caminhão, o caixote está em movimento. Agora, por outro lado, um corpo está em repouso quando sua posição em relação ao referencial escolhido não se altera com o passar do tempo. Se aqui dentro do caminhão tiver um funcionário aqui que vai descarregar o caixote está em movimento ou está em repouso? Está em repouso. O caixote só está em movimento quem está vendo esse caixote lá de fora. Tá? É o mesmo caso que eu falei de você dentro do carro. Outra informação importante, o que é móvel e trajetória.
Então, uma bolinha abandonada a partir da beirada de uma mesa, está aqui, ó. A bolinha está aqui, pega uma bolinha de ping-pong. Eu vou abandonar ela. A bolinha vai realizar um movimento para baixo. A linha que mostra as sucessivas posições pelas quais a bolinha passa no transcorrer do tempo é a trajetória. Então, o movimento é aqui, de cima para baixo. E a trajetória foi esse percurso que ela fez aqui, até chegar aqui, tá? Agora, se em vez de simplesmente abandonar a bolinha, você joga ela na mesa. Ela vai rolar na mesa e ela não vai cair verticalmente, mas ela vai descrever uma trajetória curva a partir da borda, como nessa ilustração aqui. De um modo genérico, né, que é um modo geral, a gente chama de móvel um corpo que esteja em movimento em relação ao referencial adotado. E trajetória do móvel é a linha descrita pelas sucessivas posições desse móvel ao longo do tempo. Tá? Então deu para entender isso? E o móvel é o corpo que está em movimento, no caso aqui a bolinha, tanto ela sendo abandonada como ela seja jogada em cima da mesa que ela vai rolar. E trajetória é o percurso que ela fez, no caso do abandonado, daqui para baixo. E no caso dela ter rolado e pego velocidade, essa curva aqui. Certo? Agora, como que a gente mede uma velocidade? Quando eu estava na oitava série, que hoje é o 9º ano, eu tive a aula de física e aí eu aprendi justamente a calcular a velocidade. Então eu fazia isso que está embaixo, né? Para ver se eu tinha entendido. Então, por exemplo, ao observar os automóveis que passam por uma mesma rua, é possível perceber que eles não realizam o mesmo percurso no mesmo intervalo de tempo. O conceito de velocidade ele surgiu da necessidade de expressar a rapidez com que o móvel descreve uma trajetória. Então dava para calcular a velocidade daquela bolinha caindo na vertical ou aquela bolinha lançada também. Então eu vou pegar o exemplo que ele dá aí. Quando o carro está, ó, isso aqui é aquela plaquinha que marca qual é o quilômetro de uma estrada. Então esse carro, quando ele estava no quilômetro 30, vamos dizer que eu estava aqui no carro. No quilômetro 30, eu sou o homem invisível, o vidro está embaçado, mas eu estou lá dentro. No quilômetro 30 eu liguei meu cronômetro. Quando eu cheguei lá no quilômetro 90, eu peguei e parei o cronômetro. Deu 2 horas. 190, né? 2 horas. Então nós temos aqui o espaço percorrido e o tempo. E qual foi o espaço percorrido? Como é que eu sei qual é o espaço percorrido? Ué, de 30 para 190 dá quanto? 160. Qual foi o tempo gasto no percurso? É o tempo que estava no cronômetro. O cronômetro marcou o quê? 2 horas. Então, 160 quilômetros. Se eu divido o espaço percorrido pelo tempo gasto durante o percurso, eu vou ter a minha velocidade. 160 quilômetros foi o que eu percorri em 2 horas. 160 dividido por 2, 80 quilômetros por hora. Mas eu posso representar assim, que é o mais comum a gente ver em placa. Isso aqui, quilômetros barra hora, é a mesma coisa que quilômetro dividido por hora. E por que é quilômetro dividido por hora? Porque espaço percorrido é em quilômetro e o tempo gasto é em hora. Certo? Então, nesse percurso, eu mantive uma velocidade de 80 km por hora. Tudo bem? Fácil? Eu vou ensinar uma maneira mais fácil ainda de fazer isso. Então, ó, a gente vai dar alguns nomes para esses valores aqui. Dizemos então que a velocidade média do carro nesse intervalo de tempo foi de 80 km por hora. Vamos fazer uma definição mais geral da velocidade com base nessa figura aqui. Quando o móvel ocupa a posição inicial, a gente chama de S1. A letra S indica espaço, que é espaço em inglês, space. E o I indica inicial. Então, olha aqui, ó, SI, espaço inicial. Então, nesse momento, nós temos o relógio marcando o tempo
inicial, o TI. Após um certo intervalo de tempo, o automóvel atinge a posição SF. O que é SF? É o espaço final. E o relógio marca TF. O tempo, o F indica final, o tempo final. Então, olha aqui, eu tenho o SI, TI, SF, TF. Então, qual que é o SI? Qual que é o espaço inicial? Quilômetro 30. Qual que é o tempo inicial? 0, nesse caso aqui. Qual que é o espaço final? 190. Tempo final, 2 horas. Tá? E isso a gente transforma numa fórmula que ajuda muito a entender isso, e foi isso que eu fiz quando eu era moleque. Então, é o mesmo desenho que está lá. Então, a subtração do espaço final menos o espaço inicial vai corresponder ao deslocamento realizado. Isso é, o espaço percorrido, que será representado por ΔS. O símbolo delta, que é uma letra grega, né? Delta maiúscula, na física, para indicar variação. Certo? Então, como está aqui, delta S é a mesma coisa que espaço final menos espaço inicial. E a mesma coisa para o tempo final menos o tempo inicial. Você vai sempre diminuir o final, tirar do final o inicial. Então, TF é o tempo final, TI, tempo inicial, representado pelo delta T, que vai corresponder ao intervalo de tempo no qual o móvel foi de SI até o SF. Para um móvel que descreve uma trajetória retilínea, ou seja, em linha reta, a velocidade média V é definida como? Está aqui, ó. V, velocidade média, é igual a variação, né, o espaço percorrido, que é o espaço final menos o espaço inicial, dividido pela variação do tempo, que é o tempo final menos o tempo inicial. Então, é a mesma conta que nós fizemos lá. Ó, eu pus o exemplo. Velocidade é igual. Espaço final, 190. Menos espaço inicial, 30. Então, 190 menos 30, dividido pelo ΔT. O que é ΔT? Tempo final menos tempo inicial. Tempo final, 2 horas. Menos tempo inicial, 0. 190 menos 30, 160. 2 menos 0, 2. 160 dividido por 2, 80. 80 é o quê? Quilômetros, porque em cima é o quilômetro, que é o espaço percorrido, por hora. Por quê? Porque embaixo é o tempo, o intervalo de tempo gasto. Certo? Então é isso. E aí como é que pode ser esse movimento? Gente, se tiver dúvida, você volta na minha explicação inicial, que aí você pode entender melhor. E daqui a pouco nós vamos fazer as 3 atividades que eu passei, que vai ajudar também. Nós temos aqui o que a gente chama de movimento uniforme e movimento variado. Então, na figura A, olha a figura A aqui. O móvel tem velocidade constante. O que é velocidade constante? A velocidade não muda e percorre, portanto, distâncias iguais em intervalos de tempo iguais. É o que nós chamamos de movimento uniforme. O movimento uniforme é aquele que não muda, tá? Uniforme, não tem nada a ver com roupa de escola. Né? Uniforme quer dizer que não há variação, por isso que o outro é chamado de, variado. Então repara, o A. No tempo zero, a velocidade dele é 10 metros por segundo. 1 segundo depois, 10 metros por segundo. Outro 1 segundo depois, 10 metros por segundo. Tá? Cada segundo que passa, a velocidade é a mesma. Então não houve variação. Então o movimento dele é uniforme, ele sempre mantém a velocidade de 10 metros por segundo. Agora, no caso da figura B, o móvel parte do repouso e sua velocidade aumenta com o passar do tempo, que essa é a realidade, né? Quando você vai sair de viagem, por exemplo. Agora, já no caso C, o móvel que está inicialmente em movimento, ele vai sofrer uma redução de velocidade até parar. Em ambos, a velocidade do móvel se altera e, consequentemente, os intervalos de tempo iguais são percorridos distâncias diferentes.
são o que nós chamamos de movimento variado. Ou seja, está aqui, ó, 0 a 1, 4 metros por segundo. Quer dizer, aqui ele estava parado. 0 metros por segundo, 0 segundos. Ele está parado. O carro começou a andar. 1 segundo depois, a velocidade dele já era de 4 metros por segundo. O que significa isso? Que 1 segundo depois ele andou 4 metros. Mais 1 segundo, 8 metros por segundo. Mais 1 segundo, 12, 16, foi aumentando. Então aqui, vamos dizer, é o começo de uma viagem. E aqui é quando ele vai parar num posto ou vai parar num pedágio, ele tem que diminuir a velocidade. Ele está a 24 metros por segundo na estrada, aí ele liga o cronômetro. 1 segundo depois caiu para 18, mais 1 segundo depois caiu para 12, mais 1 segundo depois para 6, até que ele chegou lá para pagar o pedágio, ele parou. No quarto segundo depois, a velocidade dele era 0. Isso é importante porque aí tem que entender, lá no movimento uniforme, ele não houve aceleração. Quando você está viajando, inclusive nos carros, tem um negócio que chama piloto automático. Então, por exemplo, eu estou numa estrada que a velocidade é 90 km por hora. A hora que eu atinjo 90 km por hora, eu ligo o piloto automático. E aí o carro mantém essa velocidade o tempo inteiro. Até por hora, se for o caso. Se não tiver pedágio, se não tiver pedágio, se eu não for fazer um pipi stop, a viagem vai durar 2 horas. Então eu mantenho, e se não tiver ninguém na pista atrapalhando, alguma coisa assim. Eu consigo manter uma velocidade constante, né? Uma velocidade uniforme com esse aparelho aí. Ou eu posso só acelerar e manter olhando o meu velocímetro, a velocidade permitida até ali, até para não levar multa que pode ter radar. Tá? Então, agora falando dos outros dois movimentos, o B e o C, no movimento B, a velocidade ela aumenta regularmente. Em cada segundo, olha aqui, você pode olhar de novo aqui que eu pus aqui para você de novo. Em cada segundo, aumenta de 4 metros por segundo. Ó, 0 para 4, mais 4, 8, mais 4, 12, mais 4, 16, mais 4, 20. Então a velocidade foi aumentando. E para a velocidade aumentar, você tem que acelerar. Então, como a velocidade não é uniforme, houve variação, porque houve aumento de velocidade. Se houve aumento de velocidade durante um tempo, houve o que a gente chama de aceleração. Mas, só para saber, no movimento C, como nós vimos, a velocidade diminui regularmente. Em cada 6 segundos, 24 menos 6 cai para 18, menos 6 cai para 12, menos 6 cai para 6, menos 6 cai para 0. Então, enquanto aqui ele foi aumentando a velocidade, aqui foi diminuindo até parar. Aqui começou em repouso, acelerou até 20 metros por segundo, 5 minutos depois. Aqui ele estava 24 metros por segundo, ele foi desacelerando até chegar 4 segundos depois e parar. Tá? Então, nesse caso, a gente chama que, em ambos os casos, dizemos que se trata de um movimento uniformemente variado, porque foi de segundo em segundo, foi mantido o quanto você diminuiu, pois a velocidade varia de modo uniforme. A variação sofrida pela velocidade num certo intervalo de tempo é o que a gente chama de aceleração. Em B, a aceleração atua aumentando a velocidade do móvel. Em C, reduzindo-a, como nós vimos. Eu falei o termo desaceleração, porque o motorista está freando. Porém, em mecânica, que é essa parte que a gente está vendo onde tem a cinemática, a palavra não existe desaceleração. É aceleração mesmo, só que ela pode ser negativa, tá? Então, é empregada tanto nos casos que a velocidade aumenta, quanto naqueles que ela diminui. Vamos ver aqui. E aqui também tem uma fórmula para aceleração. Só que em vez de ser o espaço percorrido, você vai ter a velocidade que foi utilizada durante esse período de tempo, ΔT. Se V1 é a velocidade no instante T1, ó, V1, T1 está aqui, V1 está aqui. E a velocidade no instante TF, TF é no final, está aqui, no tempo TF, né? Então eu vou ter o ΔV, é dado por velocidade final menos a velocidade inicial. E ocorre durante o intervalo de tempo, nós já vimos, ΔT, tempo final menos tempo inicial. A aceleração que há é definida da seguinte forma, está aqui. A aceleração é igual ΔV sobre ΔT, que é a mesma coisa que
A aceleração é igual a velocidade final menos velocidade inicial, tempo final menos tempo inicial. Então, ó, vamos ver aqui. Qual é a aceleração do B? Tempo final. Ah, é porque ele pegou só o comecinho. Bom, ele pegou só 4, mas eu posso pegar aqui, né, eu posso pegar o 20 metros por segundo. Eu vou mudar isso agora até para vocês verem, então. Bom, é que esse daqui eu tirei não dá, é colado. Bom, é que ele pegou um espaço só, mas vai dar na mesma coisa, porque é tudo igual. Então, a velocidade final, mas se você fizer também dá. A velocidade final, aqui ele pegou o 4, o primeiro segundo ele pegou 4, velocidade final, menos velocidade inicial, 0. Tempo final, 1, tempo inicial, 0. Então, 4 menos 0, 4, 1 menos 0, 1. 4 dividido por 1, 4 metros por segundo ao quadrado. Ué, professor, por que tem esse 2 aí? Porque a aceleração, lembra, metros por segundo é velocidade. A aceleração, eu vou ter 2 segundos, o de cima e o de baixo. Então, um vezes o outro dá S elevado a 2, tá? Se eu fosse fazer aqui, ó, eu vou pegar o processo todo. 20, velocidade final, 20 metros por segundo, menos V1, 0. 20 menos 0. Tempo final, 5, menos TI, 0. Então fica 20 menos 0, 5 menos 0. Vai dar 20 dividido por 5. 20 dividido por 5 dá a mesma coisa, 4 metros por segundo. Tá? O C vai diminuindo. Então, ele pegou só desse pedaço aqui de 1 segundo. Velocidade final, 18, menos inicial, 24. Tempo final, 1. Tempo inicial, 0. 18 menos 24, aqui vai dar negativo, né? 18 menos 24 é menos 6, dividido por 1, menos 6 metros por segundo ao quadrado. Professor, por que deu negativo? Porque aqui, nessa aceleração do B, ele está acelerando, a velocidade está aumentando, então a aceleração é positiva. Como no C ele está reduzindo, então a aceleração está diminuindo. Então, por isso que ela dá negativo, porque ele começa a 24 metros por segundo e chega até no zero. Tá? E eu posso fazer a mesma coisa aqui também. Ó. Tempo final, 0. Menos tempo inicial, 24 metros por segundo. Tempo final, 4. Menos inicial, 0. Então vai ser 24 dividido por 4, que dá também menos 6 metros por segundo ao quadrado. Tá? Porque é 0 menos 24. Vai dar menos 24 dividido por 4, que dá menos 6. Tudo bem? Agora vamos ver. Isso aqui que tem a ver lá com o Galileu. Né? Queda livre é um movimento vertical que consiste na queda dos corpos sem o efeito de uma força de atrito. Estudos criteriosos revelaram que todos os objetos, uma vez abandonados no vácuo, descrevem uma trajetória vertical de queda, na qual a velocidade vai aumentando progressivamente. Esses estudos também revelaram que a queda de objetos no vácuo, o que é vácuo? Não é o marido da vaca. Vácuo é um lugar onde não tem a presença de ar, tá? Então, eles revelaram que a queda de objetos no vácuo ocorre sempre da mesma maneira, independente da forma, do tamanho ou da massa. Quando o objeto cai livremente, sem a resistência do ar e sem a atuação de nenhum outro fator que se opõe a esse movimento, dizemos que ele está em queda livre. Quer dizer, um paraquedista está em queda livre. Tá? Não, minto, o paraquedista não está em queda livre porque tem o ar, né? Nessas circunstâncias, o único fator que atua no movimento do objeto é a atração gravitacional, ou o que a gente chama de atração da gravidade. Então, o paraquedista está em queda, não em queda livre, porque ele está tendo a resistência do ar atuando sobre ele. Então, olha que interessante aqui. Aqui em cima estava presa a pena e uma pedra. A hora que soltou,
Quem caiu primeiro? A pedra. E a pena caiu por último. Por quê? A resistência do ar faz a pena cair mais devagar que a pedra. Agora, olha que louco. Nesse recipiente foi tirado o ar. Todo o ar ficou o quê? Ficou vácuo. Então, a hora que solta os dois juntos, mesmo a pedra tendo mais massa que a pena, eles caem juntos. Então, no vácuo, sem a resistência do ar, os dois corpos vão cair ao mesmo tempo. Doido, né? E assim como nós vimos a aceleração da gravidade do movimento de um carro, também existe a aceleração da gravidade aqui numa queda. Então, essa figura aqui ela mostra dados experimentais sobre um objeto em queda livre. Trata-se de um movimento acelerado em que a velocidade aumenta uniformemente com o passar do tempo. O valor da aceleração é o mesmo para todos os corpos em queda livre na superfície da Terra, na mesma localidade. É denominado aceleração da gravidade e o símbolo é G. E esse valor de G ele se altera de modo muito pouco significativo ao nos movimentarmos dos polos em direção à linha imaginária, que é a linha do equador terrestre. O valor médio da aceleração da gravidade é de 9 metros por segundo ao quadrado, ou seja, a cada segundo a velocidade aumenta 9,8 metros por segundo, tá? Que é o que está no desenho do lado. Então, a cada segundo de queda, o móvel tem sua velocidade aumentada em 9,8 metros por segundo, o que revela que ela está submetido à força gravitacional de 9,8, ou seja, 9,8 metros por segundo ao quadrado, ou seja, como eu disse, 9,8 metros por segundo a cada segundo. Para efeitos práticos, é comum o valor de G ser aproximado para o valor de 10, para facilitar as contas. Então, tem aqui um objeto abandonado aqui, olha ele aqui embaixo. Conforme ele foi caindo em queda livre, mas em queda livre tem a resistência do ar. Houve uma aceleração, tá? 8 aqui, ó, começou com 0, chegou a 9,8, 19,6, tá vendo? Vai aumentando 9,8 metros por segundo. 29,4 e 39,2 metros por segundo. Foi aumentando a velocidade. Isso. Agora os 3 exercícios que eu passei para vocês para tirar a última dúvida. Então, ó, um camelo percorre 90 km em 6 horas. Com esses dados, é possível determinar a velocidade média do animal? Explique. Ó, lembra, velocidade média, ΔS, espaço percorrido, ΔT. Aqui, quando ele não dá o espaço inicial e o espaço final, ele já dá o valor completo, ele já te dá o ΔS. Então, o camelo percorre 90 km, significa que o ΔS é 90 km. E em 6 horas, significa que o ΔT é 6 horas. Ele já te deu o ΔT, você não precisa fazer conta. 90 dividido por 6 dá 15 km por hora. Então, essa foi a velocidade média que o animal percorreu nesse percurso de 90 km em 6 horas. Ele andou 15 km por hora. Bom, segunda atividade. Um ônibus leva meia hora para realizar um percurso de Jundiaí a Campinas a uma velocidade média de 80 km por hora. Qual é a distância que separa as duas cidades? Explique como você chegou a essa conclusão. Primeiro, ele não me deu ele quer saber a distância. Então, ó, vamos entender. Primeiro eu tenho que ver o que ele me deu de dados. O ônibus leva meia hora. Meia hora. Meia hora vale 0,5 horas. É metade de uma hora. Certo? E a velocidade média é 80 km por hora. Então ele me deu a velocidade média. Então, ó, velocidade média 80 km por hora é igual. ΔS é o que ele quer. Qual é a distância que separa as duas cidades? Então ele não me deu, ele quer saber. E qual que é o tempo que percorreu? Ele me deu? Deu meia hora, 0,5. Então o que eu faço? O ΔS aqui é igual 80 km por hora vezes 0,5. Tá? Eu jogo esse 0,5 embaixo e ele vai para cima multiplicando. Então 80 dividido por 0,5 dá 40 km. Ah, mas e a hora? Então, como uma hora está aqui e a outra em cima, eu corto e corto. E como eu quero o espaço
Percorrido é o que eu quero mesmo, eu quero em quilômetros. Então a distância entre as duas cidades é 40 quilômetros, tá? Um avião percorre a distância de Porto Alegre a Recife, que é de 3.000 quilômetros, em 2 horas. Calcule a velocidade média do avião nesse percurso. Facinho. Ele quer saber a velocidade média e ele me deu o ΔS pronto e o ΔT pronto. Qual que é o ΔS? 3.000 quilômetros, dividido pelo intervalo de tempo, ΔT, 2 horas. 3.000 dividido por 2, 1.500 quilômetros por hora. Tá? Então, quando você estiver viajando aí, pega o relógio aí, o celular, o cronômetro, marca uma plaquinha. Por exemplo, marca a plaquinha, você está na estrada, a plaquinha 200 quilômetros. Chegou, você liga o cronômetro. Ó, espera passar um pouco. A hora que chegar lá no quilômetro 210, aí você dá um pause, né, no cronômetro. Aí você, 210, né? E qual que é o espaço final? 210. E o inicial? 200. Então você andou 10 quilômetros. 10 quilômetros dividido pelo tempo. Você pode converter em hora. Ou você pode converter o quilômetro em metros e dividir por segundo. Né? Você pode fazer quilômetro ou pode transformar o minuto em hora. Né? Como a gente fez aqui, meia hora 0,5. Tá? Então isso é legal de fazer porque você vê na prática a física acontecendo. Tá? Gente, era isso. Tá? Essa introdução aí, falando sobre cinemática. E vamos ver se a próxima atividade vai ser com o sem apostila ou vai ser atividade 7, dando continuidade ao livro. Tá bom? Um abraço e até mais.